Mas, amigo, então vamos pro tema mesmo. Vamos falar aqui de uns filmes aqui, umas bobagens aqui. Bobagem mesmo, porque a gente vai falar de sequências que deram errado. E aí Bomba! tem algumas sequências que assim não são voltadas exclusivamente para o terror, porque realmente não deram certo. A gente pegou aqui umas listas, algumas informações, opiniões próprias também, que a gente é língua de chicote, mas tem Sim. vários filmes de terror aqui que realmente não deram muito certo. Mas no meio disso a gente tem alguns filmes de outros gêneros que também não funcionaram muito bem. Mas, amigo, vamos começar então falando sobre um filme de terror que, na verdade, a gente precisa falar sobre a franquia. Porque é uma franquia que teve muitos acertos, começou ali de uma forma muito marcante, se tornou um clássico instantâneo, mas as sequências tiveram vários problemas. Tanto as sequências lá atrás, quanto as sequências mais recentes, que é a franquia Halloween. E assim, amigo, eu Bom. vou puxar assim a parte lá do início. Eu acho legal o segundo filme, ele se passa no hospital, a gente tem a Laurie, a gente, assim, tem algumas cenas legais, mas ele não tem comparação nenhuma com o primeiro filme. Ele perde muito, muito mesmo, em questão de ambientação, em questão de ideia, em questão de roteiro, até a atuação fica um pouco caricata. Então, assim, infelizmente Halloween 2 não deu muito certo e daí pra frente foi só bomba atrás de bomba até a gente chegar ali em Halloween H20, que deu uma recuperada de fôlego da franquia. Realmente é uma coisa maravilhosa. Mas, amigo, qual a tua opinião lá da franquia? A franquia clássica Halloween. O que você acha das sequências? Manda aí. Então, eu acho que Halloween, ele é o que é porque ele foi pioneiro no slash. Porque, sim, o primeiro filme eu gosto, mas também não amo. Eu amo mesmo o H20 e o 2018 de Halloween, que a gente vê a evolução da Laurie psicologicamente, que a gente vê aquela Final Girl fodarástica que veio depois de Pânico, né? E a gente sabe que Pânico definiu a Final Girl dos anos 2000, dos anos 2020. Então, assim, eu amo Halloween, eu amo a Jamie Lee Curtis, eu amo a Laurie Strode, mas Halloween é uma franquia que mostra que o estúdio quis sugar, sugar, sugar e a qualidade ficou lá embaixo. Então, assim, Halloween 2 eu achei extremamente chato. Ele se passa num hospital, a Laurie está muito fragilizada, está ferida, que é uma coisa que me remeteu muito ao Halloween Kills, que me incomodou muito, porque eu queria a Laurie destruindo mesmo Michael Myers, e ela ficou meio que ali no hospital. Teve a Karen que desafiou o Michael, que são dois grandes acertos, a família nova da Laurie, assim, nesse reboot. Mas Halloween ele tem um grande problema das sequências dele, que não são boas. Os filmes originais são perfeitos, as sequências não são boas, não, não. Então é isso, eu sou muito grato a essa franquia, eu acho que a Laurie é a Final Girl definitiva, porque a Jamie Lee, ela traz uma coisa, ela é sensacional, eu sou fã dessa mulher, eu acho ela linda, mas é isso, eu tenho a mesma sensação que você, Caio, as sequências elas não fazem jus aos primeiros filmes, assim, não acompanham. Perfeito, amigo. E assim, é muito legal a gente ter o filme de 2018, que é um filme extremamente nostálgico e ao mesmo tempo muito único. Ele retoma aquele clima lá do clássico e finaliza a história. A história finaliza ali. A Jamie com as meninas na traseira do caminhão, depois de colocar fogo na casa. Aquilo ali é impecável, aquilo ali é incrível mesmo. É um final de filme slasher perfeito. E infelizmente o que veio depois, Halloween Kills, tem a questão da brutalidade. Ele é um filme forte, ele é um filme interessante do ponto de vista dos assassinatos, tem retorno de personagens, mas ele prepara um terreno de uma forma bem errada para trazer um Halloween Ends que só faz sentido mesmo nos 10 minutos finais e mesmo assim não vale a Sim. pena o filme. Então, é o mesmo caso
da franquia clássica, onde não deram certo as sequências. Aqui, depois do filme de 2018, também não deu certo. Tomara que esqueçam a franquia um pouquinho, invistam em outra coisa. Halloween já tá muito bom do jeito que tá. Deixa o Michael Myers descansar em paz. Vai ter um jogo do Halloween que vai estrear em setembro, se não me engano, que vai ser muito legal. Eu quero muito jogar ele, já combinei com o meu irmão, porque ele tem PC para fazer stream de jogo, e falei para ele que eu vou jogar com ele esse jogo, que vai ser muito legal, um jogo Legal, né? slasher. Mas assim, vamos investir em outras coisas. Filme, deixa o Michael Myers em paz. A Jamie Lee também Descansa um vai mexer com pouquinho. outra coisa. Deixa eles em paz. O Exorcista, franquia O Exorcista. Para ser sincero para você, eu vi o primeiro filme várias vezes. Eu tenho ele aqui, Sim. inclusive, não sei onde tá. Aqui, eu tenho ele aqui, lindíssimo, maravilhoso. Ai, gente, eu tenho um Mas, pavor dessa capa. Eu gente, acho horrorosa. Me dá medo. o Me dá segundo medo. filme, ele é horroroso. Eu só lembro que tem, acho que a Linda Blair. A Linda Blair, Tem a ela Mina retorna Blair. como personagem. Tem, né? Mas é uma coisa Sim. tão chata, é um filme extenso, um filme que não tem. A história parece que não anda, parece que não tem Não. emoção. Gente, Não. eu não lembro de praticamente nada, é uma coisa muito horrorosa. É a dificuldade que é de Então, você fazer uma sequência de um clássico. Isso é quase impossível. então, pelo que eu vi sobre o diretor e o produtor do primeiro não quiseram entrar na bomba. A Linda Blair voltou, mas assim, eles tentam estudar psicologicamente o que aconteceu com ela, e o filme se passa em torno disso. Então, assim, gente, é horrível. O visual do filme é horrível. Ela tá com a cara horrorosa, mais feia que a do primeiro, porque ela tá com o olho preto, uma coisa muito macabra. E assim, Ai, que horror. gente, total. Acabou com a carreira dela, eu acho que foi esse. Não foi nem o primeiro filme, foram esses segundos filmes que ela ficou estigmatizada. Coitada, gente, coitada. O filme é Foi uma bomba horrível. mesmo. É horrível. O terceiro, pior ainda. O terceiro eu nem vi, nem lembro. Amigo, o terceiro, eu lembro mais dele do que do segundo. Eu lembro que tem, acho que o retorno do daquele que fez um dos padres, e aí tem umas Aham. cenas muito fodas assim no hospital, que eles levam ele para um lugar e vão interrogar ele. Tem até uma história mais interessante do que esse segundo filme. Isso eu tenho na memória que ele é um pouco melhor. Mas de maneira alguma chega aos pés do clássico. Eu acho que o Exorcista tá aí como uma das franquias que realmente tem sequências que não deram nada certo. E Não aí a deram, gente tem gente. agora nas mãos, né, no Mike Flanagan, trazendo Tô aí a bem nossa curioso. pendrive, a nossa dinossauro, Nossa a, Tempestade do Scar X-Men. a nossa tempestade, tá com um elenco muito legal. Que ótimo. A Scarlett Johansson, tô bem ansioso pra ver. Eu Tá bem acompanho tudo do ansioso. Mike Flanagan, tudo dele. E Não, eu coloco e, minha mão no fogo amigo, que vai ser um filme legalzinho, sim. eu acho que eu tô curioso porque vai ser uma abordagem diferente. A gente vê a Scarlett como uma policial, eu acho, né? Tipo Acho que assim, sim. como um detetive. Então, se ela for estudar um caso de é bem interessante isso, essa, né? Se ela for investigar alguma coisa assim, ela é bem interessante. Então, eu já vi a coitada correndo, já vi os bastidores ela correndo, o pessoal molhando o estúdio, porque eles estão filmando o externo. Então a gente está vendo bastante coisa desse filme, assim, os looks dela, o cabelo dela, tô bem curioso. Ela tá mancando não sei se ela já foi atacada pelo bicho, não sei, mas interessante. Eu Tô acho bem que vai ser interessado. aí, vale a pena a gente ficar aí com de olho aberto com o novo Exorcista por causa disso. Vai ser bem legalzinho. Sim. Ai. Agora, amigo, vamos falar de uma que eu peguei acho que foi da Variety. Eu não lembro o site que eu peguei, mas estava citando também alguns filmes de terror. Entre eles Ah, estavam citando a franquia Efeito Borboleta. Porque Efeito Borboleta tem um primeiro filme muito incrível, muito incrível. que é protagonizado, acho que pelo Ashton Kutcher, quem mais? Tem um elenco muito legal. E a Sim. história é muito boa, a trilha sonora é impecável, é muito marcante. É um dos filmes assim que eu mais gostava assim na época da infância.
E ele é um filme muito pesado. Mas depois as sequências, o que poderia ser de repente quase um premonição, porque aquela história dá para ser usada de formas super diferentes, Sim. a sequência é uma repetição, só que com baixo orçamento, parece um filme feito para televisão, acho que foi na época, mas é tudo muito ruim, os atores são péssimos, a história é péssima. E o terceiro filme, que eles tentaram movimentar um pouquinho, fazer algo diferente, que era ele voltava no passado para tentar encontrar um assassino, é um emaranhado de cenas que não fazem sentido. Então, assim, eu acho que é uma franquia que não merece nem ser citada essas sequências, que é uma bomba completa. Sendo que o primeiro filme, ele é É um muito ícone, né? incrível. É muito incrível. Ele fez muito sucesso na época. E até hoje ele é lembrado, assim. Efeito Borboleta é muito legal Muito, mesmo, muito muito bem bom. lembrado. Eles faziam muito essas coisas, né, Caio? Eles faziam request, eles faziam sequências com baixo orçamento. Um dos exemplos é Instinto Selvagem 2, que Boa. inclusive a Sharon Stone até voltou a fazer a personagem icônica, só que assim, é uma grande bomba. Então, assim, Uhum. eu acho que antigamente os estúdios tinham medo de mexer no produto original. Hoje já é diferente. Sim. Hoje fez dinheiro, manda sequência, né? E eles faziam isso, essas sequências horrorosas, assim. Outra sequência que eu odeio muito é o Pânico na Floresta 2. Gente, como que decai naquele nível? Aí vem o 3, o 4. A Anaconda também é outro exemplo. Anaconda 2 é muito bom, voltou a reviver É uma franquia. ótimo, a caçada pela orquídea sangrenta, muito bom. E aí depois eles vêm com aquelas bombas do 3 e do 4. Gente, Aham. é inexplicável, assim. Sabe, amigo, outro exemplo, agora a gente sacou vários filmes de terror que realmente aconteceu isso. No terror acho que é muito comum isso acontecer. Mas Jogos Mortais também tem um primeiro filme muito foda, né? Sim. Tem o James Wan, tem o Leigh Whannell envolvido ali, então eles fazem uma história super incrível, com um Sim. vilão mega marcante Sim, um e um plot clima twist muito grande. tenso, o plot twist com a trilha sonora é impecável, e parece que Sim, as sequências, apesar da segunda ser até interessante, que ainda tem um plot twist diferente, as outras, gente, vira uma bomba completa. Parece que eles pegaram aquela cena final com a trilha sonora e tentaram colocar em outros filmes para tentar lucrar em cima que não deu certo. Então, Jogos Mortais é uma franquia que tem muito potencial. A gente vai ter mais filmes com certeza, mas é um território muito perigoso, porque o primeiro filme também é muito bom e as sequências vão decaindo cada vez mais. Vira uma bomba então, até já completa. teve um reboot que foi esse último agora, né, amigo? Que tem até outro nome, se eu não me engano. Mas é Jogos Mortais. É que teve um com Chris Rock, que é uma bomba completa, Eu acho que foi esse. e teve agora um que era um prequel, né? Então ele contava Spiral. uma história antes. O Espiral é o do Chris Rock. Ah, então, eu tava até Foi, curioso. acredito que uma tentativa de reboot ali, mas teve um novo filme com retorno de elenco, inclusive a Amanda volta, e que foi um filme que fez sucesso, inclusive, eles confirmaram imediatamente mais uma sequência, mas agora tá nessa situação de tá um pouco complicado. Eu não sei se eles vão tentar trazer de volta o James Wan, enfim, Gente, a o James Van equipe que acho que fez o não primeiro entra filme. mais. Ele O não James Van entra. Eu acho que ele chega, faz o clássico e sai. Pronto. sai. Eu acho que ele ter dirigido Aquaman 2 sujou totalmente o currículo dele, porque o cara é Uma muito foda pena. no terror, assim, mas a gente sabe que foi uma bagunça do próprio estúdio, assim. Mas o James Van, ele me lembra muito o Wes Craven nesse sentido. Ele vem, Bom. ele é bem pioneiro, e aí ele muda, assim. E eu acho que o público de hoje em dia, Caio, não tá aceitando Jogos Mortais, não. As pessoas não estão Não. querendo ver esse tipo de filme. Eu acho que tá na época do slash de novo. A gente tá numa. Tanto que Uhum. a gente tem vários filmes aí, Casamento Sangrento 2 que eu nunca pensei que fosse sair, e Uhum. tá aí no cinema, e é um exemplo de a crítica amor, mas a bilheteria
o filme não chamou. Vamos falar primeiro da franquia Jurassic Park e Jurassic World. Amigo, se Vamos, você sim. quiser falar, pode ficar à vontade. Depois eu vou falar um pouquinho de Jurassic World, que é uma das minhas principais decepções. Então, a franquia Jurassic Park, o que o Steven Spielberg fez no primeiro filme é algo assim inalcançável. Eu acho que nunca mais vão conseguir fazer algo igual assim no nível de épico nostálgico que aquele filme tem. É tanto que a gente tem um Mundo Perdido, que para mim ele não é considerado um filme ruim, mas a bilheteria dele não chega nem aos pés do primeiro filme, por isso ele foi considerado um fracasso. A Uhum. gente tem o terceiro filme, que foi considerado um fracasso por N motivos, e realmente foi uma bagunça. Parece que o filme foi roteirizado no dia da gravação mesmo, os atores não sabiam o que iam fazer, então eles iam gravando as cenas, ia sendo escrito o filme. A gente viu isso em Pânico 3 também, se eu não me engano. E Uhum. aí vem um reboot com Jurassic World, que eu amei. Assim, os novos personagens são incríveis, eles reconstruíram um parque. Então, assim, tem um apelo, tem um porquê desse filme existir. Eles reconstruíram um parque, eles fizeram aquela coisa. E a gente tem duas sequências desse Jurassic World que talvez não sejam tão interessantes. Primeiro porque o segundo, a gente vê dinossauro numa mansão, para mim não é cabível. Eu acho que a questão do clone humano também me incomodou muito, porque tirou o foco dos próprios dinossauros. E a gente tem o final épico, né, que juntou os dois elencos das duas grandes franquias, mas que não passa de mais do mesmo. A gente tem cenas muito boas com a Bryce Dallas, para mim, que é a grande protagonista dessa nova trilogia, que ela, para mim, é fodarástica. Ela não ganhava o mesmo que o Chris Pratt, mas para mim ela é a grande personagem dessa nova trilogia. A Bryce Dallas, como Claire, ela entrega muito. A gente tem cenas Uhum. assustadoras com ela. E apresentam novos dinossauros, dinossauros com pena, que é realmente o que a gente sabe da história e tudo. A gente tem a volta da Ellie Dern, a gente tem o Ellie Dern mesmo, amigo, esqueci. Não é isso mesmo, né? Laura Ah, eu acho Dern. que é. Laura, Laura Laura. Dern. E assim, a gente tem esse encontro épico, é muito nostálgico para quem cresceu vendo, mas assim, o Uhum. filme não passa de uma sequência para fazer dinheiro. Fez, é uma franquia bilionária, e a gente tem uma sequência com a Scarlett Johansson que talvez eu goste mais, sabe? Sim. Assim, do Uhum. que aquela grande invenção. A gente tem um filme mais fechado, menor em menor escala. Talvez eu goste mais dessa sequência. Uhum. Não, amigo, eu concordo plenamente. Eu acho que Jurassic Park, o primeiro filme, para sempre vai ser um dos meus preferidos. Depois vem Jurassic World. Eu acho aquele filme impecável. É o mesmo caso, por exemplo, de Halloween. Então, a gente tem Sim. Halloween no terror, a gente tem Jurassic World na aventura. Então, é a mesma sensação que eu tive com Halloween, eu tive com esse. Então, é aquela sensação nostálgica, é aquele prazer, é aquela satisfação. É uma história muito boa, os personagens são todos muito legais. E, infelizmente, Reino, eu não lembro o nome do segundo, Ameaçado. é uma coisa assim, mas Reino ameaçado. isso mesmo. Ele tem uma cena de abertura Muito boa, muito incrível. boa. Se aquela cena de abertura fosse prolongada para um filme, seria o filme. É. Aquele Uma filme coisa que eu não gosto terminando, também, gente, nossa, seria incrível. Uma uma pena. coisa que eu não gosto também é que ele apresentou personagens interessantíssimos e no terceiro filme eles descartaram, né? Tipo assim, Verdade. né, tanto no segundo quanto no primeiro, assim. Então, os sobrinhos da Claire, por exemplo, poderiam render muitas coisas, assim. E Sim. aí, né? Ai, uma pena, amigo, mas enfim. Mas estaremos lá para seguir a nossa dinossauro, para ver se vai ter essa transformação no próximo Jurassic World. Mas enfim, a próxima franquia, amigo, Alien, em específico Alien Ressurreição. E aí pode ficar à vontade também para hablar. Esses dois últimos agora você que vai hablar, porque é seu Tá. momento de fala. O, Vamos o lá, Alien Alien, amigo, Ressurreição, eu acho bomba. que eu prefiro o Ressurreição do que o terceiro, inclusive, tá? O Hum, Ridley Scott, ele dirigiu os três primeiros ali, e aí parou aí, né? Que o terceiro foi considerado um fracasso. E é realmente um filme horrível, ridículo, assim, visualmente, chato. péssimo.
E aí eles vieram com o quarto filme, né? Com a edição aí da Wynonna. Eu sempre, ai, gente, eu tenho dificuldade de Ela falar o nome dela, mesma, da ela mesma. Wynonna. Uhum, E aí ela vem como um androide, é uma grande adição ao elenco, e a Ripley vem como um clone da própria Ripley, né? uhum. Então, assim, eu acho que o quarto filme, para falar de ficção científica, ele é mais interessante visualmente do que o terceiro, mil vezes. Assim, Com eu certeza. acho, eu acho que eu prefiro mais o primeiro filme do que muita gente ama o segundo, porque ele eleva assim numa escala muito grande. Só que a Uhum. gente tem novamente o problema de o segundo filme abranger muito e o terceiro não Encolhe conseguir tudo. não Uhum. conseguir segurar essa onda, né? Então, assim, a franquia Ali, pra mim, ela é muito foda. A gente teve grandes sequências depois com Prometheus e Alien Covenant. A gente teve agora Uhum. Alien Romulus também, que é incrível. A gente teve também a série terrível, que é Alien Earth, que eu prefiro nem comentar. Mas pra mim, amigo, eu acho que o Alien 3 é pior do que o 4. O 4 pra mim é mais interessante, assim. Ele é mais sexy, sabe? Eles estão numa pegada meio de mais couro, assim, então com os visuais mais repaginados. Então eu acho que ele tem uma pegada sexy ali. O que o 3 totalmente não tem, gente. É um filme totalmente machista, misógino. A Ripley é jogada lá naquela prisão cheia de homem. Então, assim, eu não gosto daquele filme. Tenho pavor daquele filme. Péssimo, amigo, péssimo. Eu acho que assim, o primeiro Alien, perfeito, terror, ficção Terror. científica, mas muito terror. O segundo filme, quase uma aventura, mas também voltado muito para ficção e levemente terror. Mas o primeiro eu considero terror, o segundo mais uma aventura, uma Maçã. ação. E depois o terceiro a gente esquece no limbo, aquele fracasso total, aquele lixo completo. Ressurreição, acho que a onda dos. Não reboot, mas aquela pegada nostálgica da época. Que Sim, é perto ali de Halloween H20, é sim. perto daquela onda ali de retornos, e aí acho que a Pânico história 2. é exatamente isso que você falou. É um filme luxuoso. Eu acho que o ambiente dele é muito legal, É, a filmagem dele é muito boa, as sim, cenas são muito legais. Então, tem seus erros, tem, mas eu acho que ele é um filme muito melhor, com certeza, do que o terceiro filme. com E eu acho certeza. que Alien talvez seja uma franquia realmente que vai oscilando, mas oscila menos que várias do gênero. Sim. Porque a gente teve ali Alien, o Prometheus, a gente teve o Covenant, Eu enfim. amo São Covenant. filmes que para mim são muito bons. Muito bom. E depois a gente tem o último que foi lançado, Romulus, que para Romulus. mim foi uma delícia. Que filme Impecável. maravilhoso. E ele Impecável. resgata justamente aquele clima de terror do Do primeiro primeiro. filme. Então, assim, tô bem ansioso pro próximo, Eu mas também. assim, com o pé no chão, que eu acho que Romulus já serviu aquela pegada nostálgica que a gente Dante. precisava. A série a gente já combinou aqui que vai ficar assim, off, e aí se a gente Que vê que o perca negócio de tá muito tempo, bom, gente, que a a gente gente teve. pode até dar uma chance, mas até agora, bomba completa. A gente não quer nem saber dessa merda. Vai perder tempo com essa Que bosta, perca não. de tempo. Fracasso total e caia no limbo, porque é uma merda. Mas, Fracasso total.